Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 65 ao 68. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 65. Classificação 5. Uma carruagem com o emblema da família Vilford moveu-se em direção à mansão Balvan. Quando Noah emergiu do chão, o guarda queria obter um reembolso pelos danos que ele havia causado no campo, mas Noah simplesmente disse o nome Balvan que o guarda se desculpou e providenciou uma carona. Isso e uma pequena ameaça, é claro. O passeio foi aceito com prazer por Noah, já que ele ainda não havia se recuperado 100% de seus ferimentos. Ele decidiu sair da passagem no vale assim que ele foi capaz de se mover por medo de outro rugido do rei. A família Vilford até lhe deu um novo conjunto de roupas, e agora ele podia esconder novamente seu anel espacial. Durante a viagem, ele se concentrou principalmente na cura da figura rachada de Assia no seu mar de consciência e quando chegou à mansão ele estava de volta com força total. Olhando para sua casa ele não podia deixar de sorrir um pouco. Estou finalmente de volta. Voltando no tempo um pouco, cerca de 2 semanas depois que Noah caiu no cânion. William estava lendo um relatório no prédio dos guardas. Enquanto ele continuava a ler, suas mãos começaram a tremer e uma expressão raivosa se formou no seu rosto. Então, a leitura parou e a folha que ele segurava se desintegrou. Esses nobres! Eles enviaram Noah para uma armadilha. Ele saiu às pressas da mansão Balvan e correu em direção ao penhasco Trilboia. Ele levou uma semana para chegar ao desfiladeiro, mas tudo o que viu foram cadáveres e restos da batalha. Ele procurou em todos os corpos, mas não conseguiu encontrar Noah. O relatório diz que a caravana foi atacada aqui, mas ele não está entre os cadáveres. William caiu profundamente em pensamento e analisou a situação. É improvável que ele tenha sido feito refém pela família Lancey, ele não tem utilidade para ele. Onde ele está então? Seu olhar acabou indo para o penhasco e os olhos de William se arregalaram. Não me diga que ele decidiu escapar para o cânion. Essa é uma das zonas de perigo dessa área. Ele se aproximou do penhasco e olhou para o espaço abaixo dele, apenas a neblina ocupou seu campo de visão. Se você está realmente aqui embaixo, que o céu tenha pena de você, meu querido discípulo. Ele ficou nessa posição por um dia inteiro rezando pelo bem-estar de Noah. Então ele balançou a cabeça e suspirou, voltando para a mansão. É melhor esconder essa notícia da mãe dele. Meses se passaram e sua preocupação começou a se transformar em desamparo. Ele proibiu todos os guardas de falar sobre o incidente, mas, em última análise, alguns rumores sobre a situação começaram a se espalhar. Muitos acreditavam que ele havia escapado e se juntou à família Lancey em troca de recursos de cultivo. Outros achavam que ele foi levado como prisioneiro para negociar com a família Balvan. Lily, no entanto, teve um mau pressentimento sobre a condição de Noah quando notou uma mudança na atitude de RHYS. Ele a visitava com menos frequência e era menos violento durante suas noites passadas juntos. Suas preocupações se acumularam, mas ela não podia fazer nada além de assediar William com perguntas. No entanto, ela logo entendeu que mesmo William não sabia da situação de seu filho. A espera estava se tornando sufocante, mas nada podia ser feito. Então, depois de mais 4 meses da partida de Noah, a feliz notícia veio. Noah tinha voltado para a mansão. Lily e William correram imediatamente de seus respectivos edifícios para o portão da frente da mansão. William foi o primeiro a chegar e ficou no lugar olhando para o jovem sorridente no carro da família Vilford. O jovem tinha longos cabelos pretos e olhos azuis brilhantes. Ele estava usando roupas largas que não pareciam adequadas para sua estatura e 2 sabres embainhados nas costas. Um olhar maduro foi exalado dele e William não podia deixar de sorrir radiante a essa visão. Ele cresceu. Antes que ele pudesse se mover em direção a ele,
Porém, a figura de Lily passou por ele e pulou diretamente sobre a juventude sorridente. Eu te disse para ter cuidado e mesmo assim você desaparece por tanto tempo. Não sabe como fiquei preocupada? Chega, eu não vou deixá-lo sair do seu quarto por um mês inteiro. Não espere, serão 2 meses. Lily estava meio abraçando, meio repreendendo seu filho, mas estava claro que ela estava feliz do fundo de seu coração por ver Noah seguro. Noah levou um dia inteiro para acalmar sua mãe e tranquilizá-la, enquanto William só podia olhar de alguma distância a reunião familiar. Lily dormiu no quarto de Noah naquele dia. Um sorriso estava presente no seu rosto enquanto dormia. No dia seguinte, Noah passou toda a manhã com sua mãe antes de ir ao quarto de William para entregar um relatório. William também estava sorrindo inconscientemente, mas seu rosto ficou severo quando Noah descreveu o ambiente do vale. Noah não disse nada sobre a família Cia ou o feitiço, mas ele tinha uma dúvida desde que ele escapou do cânion. Mestre, qual rank o rei era? William ainda estava digerindo o discurso de Noah quando ouviu a pergunta e caiu profundamente em pensamento. Depois de alguma hesitação, ele disse com uma voz suave. Provavelmente o 5º. Você disse que abriu uma passagem para o vale no Campo Iano, certo? Devo avisar a família Shost, eles vão cuidar da situação. Eu tenho medo de que esta situação é muito perigosa para uma família de médio porte lidar. Noah se interessou. Eles vão matar o rei. William balançou a cabeça. Uma batalha desse nível vai destruir toda a área, eles não podem pagar por isso. Além disso, quando o vale for destruído eles perderiam todos os possíveis benefícios que poderiam ter. Eles só vão proteger a passagem e torná-la uma zona proibida. Noah se sentiu um pouco decepcionado, já que queria ver uma batalha desse nível, mas o que William disse era razoável. Então, ele se lembrou de algo e sorriu descaradamente para seu mestre. Sabe, meu 6º ciclo está completo. Podemos fazer o último tratamento imediatamente. Olhando para o garoto sorridente, uma parte de William queria jogá-lo de novo no penhasco. Capítulo 66. Preto. Noah estava na sala de tortura abaixo do prédio dos guardas, amarrado à mesa de metal. Um líquido preto e fedorento saiu de seu corpo enquanto absorvia a mana onde estavam seus acupuintes. Noah já tinha previsto essa situação, então ele estava calmo durante o processo, mesmo que ele gritasse de tempos em tempos. A figura de Assi estava escondida sob as roupas inferiores do corpo e esperava pacientemente o processo terminar. Uma enorme quantidade de mana estava sendo acumulada no corpo de Noah, fortalecendo e purificando. O processo durou cerca de 10 minutos antes que ele pudesse finalmente formar os novos acupuintes. Estes acupuintes eram cristalinos e incrivelmente resistentes. Eles absorveram mana a uma velocidade inimaginável e Noah sentiu uma imensa onda de energia vindo de seu corpo. Ele acenou para William que estava ao seu lado e ele desfez as amarras para libertar Noah. Um sorriso estava no rosto de William quando ele viu que seu discípulo foi finalmente libertado daquela técnica perigosa. Você realmente conseguiu. Ele deu um tapinha no ombro de Noah despreocupado com uma sujeira sobre ele. Noah acenou com a cabeça realmente feliz, ele queria testar seu novo poder imediatamente, mas sua energia mental estava quase completamente esgotada e ele não podia sentir as coisas com precisão. No entanto, antes que ele conseguisse se curvar ao seu mestre, algo inesperado aconteceu. Uma sensação estranha atingiu sua cintura baixa e uma pequena bola vazia se formou lá. Noah tocou no local, mas não sentiu nenhum mal-estar em ter este novo órgão. William notou seu comportamento e inspecionou o local onde ele estava apontando. Sua boca se abriu e seus olhos se arregalaram. Ele colocou uma mão na cabeça e exclamou com uma voz suave. Isso não é possível. Noah olhou para a expressão de seu mestre e estava confuso. Então uma ideia atingiu sua mente e ele ampliou seus olhos também. Não me diga. William acenou com a cabeça e cuidadosamente inspecionou o local novamente. Seu dantian se formou. Noah ficou atordoado, mas depois exultou alto. Uma onda de dor foi entregue de sua cabeça cansada que o forçou a se acalmar.
Mas mestre, eu tenho apenas 13 anos e meio de idade. A última vez que você falou sobre ganhar meses, não um ano inteiro, William murmurou consigo mesmo um pouco antes de responder. Mago de rank 1, corpo no rank 2 durante mais tempo, e agora no rank 3. Eu disse que os centros de poder estavam ligados, mas nunca pensei que pudessem ser tão influenciados. Os pensamentos de Noah eram lentos, já que ele tinha acabado de fazer o tratamento e não conseguia acompanhar o raciocínio de seu mestre. Ele estava inspecionando o novo órgão quando pensou em algo. Isso significa que agora posso saber meu elemento? William assentiu, mas então ele balançou a cabeça e colocou uma expressão severa. Primeiro, vá se lavar e descansar, eu vou fazer a preparação necessária enquanto isso. Encontre-me aqui amanhã de manhã. Noah não estava disposto a ir e queria fazer mais perguntas, mas outra onda de dor o atingiu, então ele decidiu seguir a ordem de seu mestre. Ele inclinou-se profundamente, havia apenas gratidão para com o homem na frente dele. É só graças a você que eu estou crescendo tanto. Então obrigado, mestre. William olhou para o jovem coberto de sujeira e memórias sobre ele surgiram. A primeira vez que ele recebeu a ordem para levá-lo como discípulo, ele pensou que ele seria algum tipo de babá, mas Noah superou todas as expectativas que ele tinha. Ele teve que admitir que seu discípulo o fez orgulhoso além da razão. William deu um tapinha na cabeça de Noah e sorriu. Vá agora, falaremos mais amanhã. Noah saiu e a expressão feliz no rosto de William se transformou em preocupação. Desta vez eu realmente não posso cobrir você. Quando Noah acordou no dia seguinte, ele podia sentir claramente as mudanças no seu corpo. Ele sentiu uma vitalidade incrível vindo dele e quando ele verificou a quantidade de mana que ele tinha, ele ficou surpreso. Isso é suficiente para mais de 100 ataques. Então ele se lembrou que ele tinha um Dantian agora e sua excitação aumentou. Eu me pergunto como o treinamento vai funcionar e há até mesmo a questão sobre meu elemento. Ele entrou às pressas no prédio dos guardas e depois na prisão subterrânea. William estava esperando por ele com um pequeno livro e uma pedra transparente tão grande quanto um punho. Leia isso, é uma técnica de cultivo de rank 1 para o Dantian, não tem limitação ao elemento do usuário, por isso é perfeito para determinar a aptidão do cultivador. Toda a família usa. Noah pegou o livro e o leu às presas. Era um método simples de respiração a ser feito numa posição fixa. Como ele era um mago de rank 1, ele o memorizou instantaneamente. Pronto. William perguntou e Noah acenou com a cabeça em resposta. William então deu a pedra para Noah e explicou. Esta é uma pedra Pharos. Tem a característica peculiar de mudar de cor com base no elemento da mana que passa por ela. Coloque-o na cintura e comece a meditar na técnica de cultivo. Seu corpo naturalmente absorverá o elemento de sua aptidão, mudando a cor da pedra. Noah não perdeu tempo e sentou-se no chão na posição de pernas cruzadas indicada na técnica. Ele colocou a pedra na cintura e começou a praticar. A mana se moveu em direção ao seu corpo e entrou no pequeno Dantian vazio, enchendo-o com uma substância gasosa. Quando a mana gasosa entrou no Dantian, ela pressionou sua superfície, ampliando. O ritmo era lento, mas também relaxante. Noah se sentia um pouco mais revigorado cada vez que seu Dantian recebia mana. Depois de cerca de 1 hora, a voz de William soou. Você pode parar. Noah olhou para o rosto de seu mestre e viu que ele tinha uma expressão preocupada. Então ele baixou o olhar sobre a pedra em sua cintura. A pedra Pharos era completamente negra agora. Capítulo 67. Dantian. Noah olhou para a pedra negra por algum tempo antes de levantar o olhar para seu mestre. O que isso significa? William tinha uma expressão preocupada quando ele respondeu. Escuridão. Noah ficou surpreso, mas feliz. Eu tenho um dos elementos mais raros, não significa que meu potencial é assegurado. No entanto, quando ele percebeu este ponto, ele ficou preocupado também. Isso não implica que o círculo interno vai tentar me suprimir. Ele olhou para William e falou com uma voz suplicante.
Podemos esconder essa notícia do círculo interno? William balançou a cabeça. A pedra Faros é bastante rara. Ela tem que ser devolvida à família para limpá-la da mana que a manchou para usá-la novamente no futuro. Então ele abaixou a cabeça e continuou. Na verdade, eu já reportei que o seu Dantian foi formado. Eu precisava dizer o nome do cultivador para emprestar a pedra. Noah caiu em pensamento profundo. Então eles serão capazes de saber meu elemento assim que recuperarem a pedra. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Noah suspirou e depois deu a pedra Faros de volta para William. William aguardou e se sentou na frente de Noah. Não pense muito em coisas que você não pode controlar. Por enquanto, apenas se concentre no Dantian, eu ainda tenho que explicar como ele funciona. Noah acenou com a cabeça e ouviu atentamente seu mestre. De um modo geral, o posto de um cultivador é determinado pelo estágio em que seu Dantian está. Eu sou um mago de rank 3 com um corpo no rank 4 e Dantian de rank 3, o que me fazendo um cultivador de rank 3. Noah ficou espantado, ele sabia que seu mestre era forte, mas ele não imaginava que ele era tão forte. O Dantian é onde armazenamos a maior parte da nossa mana, mas a mana é uma energia muito poderosa para os corpos normais lidarem. Diga-me, o que vai acontecer se você acumular muito poder e não conseguir contê-lo? A resposta de Noah foi imediata. Você explodiria. William acenou com a cabeça e retomou a explicação. Exatamente. Devo dizer que se a família não me desse uma técnica de nutrição corporal de rank 4 eu ainda estaria preso na última etapa do Dantian de rank 2. Isso porque um Dantian de rank 2 é o máximo que um corpo de rank 3 pode lidar. Ele ficou em silêncio por algum tempo para organizar seus pensamentos, em seguida, continuou. Cada rank do Dantian tem 3 estágios, gasoso, líquido e sólido. Cada estágio é mais poderoso do que o anterior. O treinamento do Dantian consiste em 2 fases, acúmulo e compressão. Primeiro, você acumula mana e amplia o Dantian até o seu potencial máximo, então você o comprime para fazer a mana dentro dele mudar de estado. O processo não é tão fácil como pode parecer e os cultivadores geralmente têm pílulas para ajudá-los no avanço de estágios. Na verdade, passar pela fase de compressão é cansativo para o Dantian e uma falha pode até danificá-lo permanentemente. Lembre-se de nunca tentar avançar se você não tem energia mental suficiente ou algumas pílulas. Noah manteve uma expressão calma, mas por dentro ele estava vibrando. Agora eu sei como usar a pílula da terra. Além disso, uma vez que você passe para o próximo estágio, seu Dantian só acumulará mana daquela densidade, então o processo será mais lento. William apontou para o livro perto de Noah. Essa é uma técnica de cultivo de rank 1 e nem sequer tem requisitos para o elemento, o que faz dele o nível mais baixo de técnicas de cultivo. Uma técnica de rank 1 pode, no máximo, levar o Dantian ao pico do rank 1. Já as técnicas de cultivo que têm requisitos ao elemento aceleram o processo de absorção. Para avançar nos ranks você precisa de um reagente que aqueça seu Dantian, purificando a mana dentro dele. A mana sólida será consumida e apenas um fio de gás permanecerá que será de maior pureza do que a mana gasosa do rank anterior. Então você começa de novo a cultivar nos estágios. Noah estava prestes a falar quando William parou e acrescentou algo. Nunca avance no rank, mesmo que você tenha o reagente, se não tiver a técnica de cultivo correspondente ao próximo rank. Qual é a razão de ir para um rank mais alto se você não puder absorver a mana mais pura? Lembre-se sempre que a técnica vem primeiro, e se você puder, tente combiná-la com seu elemento. Algumas técnicas de nível superior também podem dar propriedades peculiares à mana que você armazena. Noah finalmente tinha uma imagem completa dos poderes de um cultivador e estava ansioso para voltar ao seu quarto para treinar o dia todo na técnica do rank 1. Ele sorriu inocentemente e apontou para si mesmo. Mestre, então eu sou um cultivador de rank 1 agora. William acenou com a cabeça e sorriu. Sim, cultivador rank 1 na fase gasosa. Noah estava feliz, mas depois se lembrou de sua posição.
Não há nenhuma chance de que vou ter uma técnica melhor do que esta. William balançou a cabeça. Sem chance alguma. Como eu sei que meu Dantian está pronto para a compressão? Você não será mais capaz de acumular mais mana quando atingir os limites. Noah acenou com a cabeça entendendo e um plano estava se formando na sua mente. Eu só posso esperar até que eu atinja o pico do rank 1, então eu tenho que ir embora daqui. Não só meus avanços serão interrompidos se eu decidir ficar, mas minha mãe também está se aproximando de seu limite também. Ele olhou novamente para seu mestre. Quanto tempo leva para cultivar o Dantian? William pensou um pouco e respondeu. Levei 25 anos para chegar ao estágio gasoso do rank 3, mas isso foi causado pelos limites que meu corpo tinha. Não se preocupe muito com o tempo gasto, a vida útil de um cultivador fica mais longa à medida que você avança no Dantian ou no corpo. Ele entendeu mal a intenção de seu discípulo, mas ainda assim deu a Noah a resposta que ele queria. Capítulo 68. Esquema. Então o que eu devo fazer agora? William balançou a cabeça e mostrou um sorriso complexo. A notícia de seu Dantian elemento vai surpreender muitos dentro do círculo interno. Você é, afinal, um cultivador com menos de 14 anos e tem um dos elementos mais raros. Não me surpreenderei se as pessoas te chamarem de prodígio. Noah acenou com a cabeça para as palavras de seu mestre. Isso é uma coisa ruim, certo? William respondeu. Sim. Eles já tinham tentado enviar você numa armadilha com a missão de escolta e eu tenho medo de que eles vão usar métodos mais diretos para machucá-lo a partir de agora. Bem, talvez a família será dividida ao escolher qual papel você terá, mas é melhor ter cuidado de qualquer maneira. Como sempre, não passe muito tempo na mansão e faça apenas missões sobre bestas mágicas. Eu vou sondar a situação enquanto isso. Noah levantou-se. Inclinou-se e então ele saiu da sala. William ficou na sala por algum tempo antes de suspirar. Sinto muito, seu mestre é realmente inútil algumas vezes. Noah foi ver sua mãe e explicou a situação para ela. Ela não entendia muito sobre cultivo, mas quando ele disse que possivelmente estava em perigo por causa do seu talento, ela não hesitou em mandá-lo embora. Se a mansão não é segura, então vá embora, não se importe comigo. Estas foram as palavras que ela disse e Noah não podia deixar de afiar sua determinação quando ele saiu da mansão. Ele pegou a primeira missão que encontrou e foi para o local indicado onde o relatório dizia que as bestas mágicas estavam. As bestas eram todas classificadas no segundo rank, levou menos de 5 minutos para aniquilar seu bando. As bestas de rank 2 não podem fazer nada agora que meu corpo avançou e a mana nele está no mesmo nível que o meu Dantian. Parece que a parte mais difícil de cultivar o Dantian é a mana necessária para ampliá-lo, enquanto apenas reabastecer não leva muito tempo. Ele estava testando sua nova força e estava completamente satisfeito. Seu Dantian ainda era pequeno, mas ele podia sentir que sua capacidade máxima era muito maior do que a de seu corpo, e isso sem considerar o estágio em que ele estava. Há realmente uma grande diferença. Se eu não praticasse o forjamento dos 7 infernos, eu temo que eu não poderia ter durado mais de 5 confrontos contra um cultivador real. Agora que minha fraqueza se foi, eu só tenho que cultivar e eu vou ser capaz de lutar por um longo tempo. As vantagens de ter um Dantian não pararam só nisso, mas o corpo de Noah era muito forte para ele sentir qualquer outra mudança positiva ainda. Noah decidiu passar algumas noites fora da mansão para se concentrar no seu novo órgão. As missões eram uma desculpa perfeita para sua ausência. Enquanto isso, William estava ajoelhado no chão de luxuoso salão. O salão era grande, tão grande quanto um andar inteiro do prédio dos guardas, e muitas pinturas e itens coloridos foram expostos em suas paredes. Na frente dele, muitas cadeiras espaçosas foram colocadas em cima de pequenos degraus de mármore, fazendo com que aqueles que se sentavam nelas olhassem para baixo para ver quem pediu sua presença. Thomas Balvon estava sentado na cadeira central, inspecionando cuidadosamente uma pedra preta. Depois de algum tempo, ele baixou a pedra e olhou para o vice-capitão ajoelhado.
Você está dizendo que o bastardo de RHYS não só desenvolveu um Dantian antes dos 14 anos, mas que também é do elemento escuridão. A resposta de William foi imediata e alta. Sim, senhor patriarca, eu estava lá quando ele fez o teste com a pedra Faros. Thomas pensou um pouco e então ele acenou com a cabeça. Eu decidi, ninguém pode fazer nada com aquele garoto, vamos ver como ele se desenvolve. Você me entende, RHYS? Eu não quero ver outro esquema feito pelas minhas costas. RHYS estava sentado numa das cadeiras do lado de Thomas e em suas palavras, ele se levantou e se curvou. Eu entendo, pai. Thomas, então, acenou casualmente com a mão. A reunião acabou, você pode ir. Com suas palavras, todos se levantaram e se curvaram, voltando às suas tarefas. William ficou aliviado com as palavras do patriarca quando voltou para o círculo externo. Dengue! Uma mesa grande e aparentemente cara foi destruída pelo golpe RHYS. Ele é meu filho. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele olhou para a mesa quebrada e focou seu olhar sobre ela. A mesa queimou e foi reduzida a cinzas. Um pouco de suor apareceu no rosto de RHYS, o que o deixou ainda mais irritado. Quem ele acha que é para crescer tão rápido? O filho dessa puta tem que sempre ser mais fraco do que o filho e a filha que Rebeca me deu. Ele sentou-se num travesseiro no chão para se acalmar. RHYS Balvan era o mais fraco dentro de sua família. Como ele tinha tudo o que queria, nunca se importou com o treinamento. No entanto, os descendentes que ele fez com sua falecida esposa Rebeca tinham tomado sua atitude despreocupada e não estavam dispostos a passar muito tempo cultivando. RHYS já tinha desistido da ideia de suceder seu pai, já que seus dois irmãos mais velhos eram candidatos muito melhores, mas ele não podia aceitar que seu filho bastardo poderia se tornar alguém importante na família quando seus outros filhos não podiam. Ele pensou por um tempo antes de seus olhos começarem a emitir uma luz fria. Eu não posso machucá-lo, mas eu posso ter certeza de que você nunca será leal à família e então eu vou esperar pacientemente pelo seu erro. Mal posso esperar ver seu rosto triste quando for perseguido por nossos guardas pessoais. Ele se levantou e falou aparentemente para ninguém. Wayne, estou indo para o círculo externo, cuide de meus filhos. Um guarda apareceu do nada e se ajoelhou. Sim, meu senhor. Fim do capítulo 68. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.